Olá, eu sou Yuri Hanati, você está no canal da TAG Experiências Literárias. O que a gente vai fazer aqui hoje? Falar sobre A Balada de Adam Harry e Ian McEwan, esse livro sensacional, que agora a gente debate um pouco sobre ele. Vem com a gente. Vocês leram um pouquinho da revistinha da TAG e tal, já estão mais inteirados nos assuntos que são prementes da obra do Ian McEwan. E vocês sabem que essa balada de Adam Harry... A balada de Adam... Harry. Vocês sabem que a balada de Adam Harry é o último livro que ele lançou, né? Sabe que o Ian McEwan, ele aborda temas muito contemporâneos, muito prementes da vida e sociedade, e ele tem essa preocupação de retratar a sociedade como ela é, em toda a sua complexidade, em toda a sua completude. Mas eu gostaria de salientar alguns pontos importantes sobre esse livro aqui, que, claro, além de todo o dilema moral e ético a respeito da liberdade religiosa e o papel do direito, né? Acredito que ele tem alguns outros pontos interessantes a serem salientados e, quem sabe, jogar uma luz aí na leitura de vocês. Acho que eu queria começar falando um pouquinho sobre a figura da personagem central, a Fiona, que é essa juíza que decide todo o caso do Adam Harry, né? Ela é uma erudita, né? É uma erudita, ela é uma mulher assim, bem criada, ela, além dela ser jurista, né? E ser juíza, né? Dos mais altos patamares ali, né? Da corte da vara de família e tal. Toca piano, ela também lê bastante livro, conhece poesia, né? Enfim. Ela é uma mulher assim, versada nas artes aí do conhecimento. E é interessante notar como que ela redige as sentenças dela no começo do livro, colocando argumentos de convencimento, citando escritores, citando poetas, e aproximando dessa forma o trabalho do jurista ao trabalho do escritor, né? A literatura, assim como o direito, também é um trabalho de convencimento. Então eu acho que o McEwan foi feliz em fazer essa aproximação por meio dessa figura até meio aristocrática da Fiona, né? Agora reparem como o desfecho que acontece a partir dessa decisão dela de fazer a transfusão de sangue no Adam Harry, mesmo ele sendo testemunho de Jeová e mesmo ele se opondo à ideia da transfusão de sangue, claro, né, por proselitismo religioso da própria família dele, afinal de contas, como ela diz na própria sentença, ele é um menino que nunca conheceu uma outra realidade. Ela acaba criando um cenário até um pouco catastrófico, dependendo da leitura, né? O Adam Harry fica obcecado por ela e passa a perseguir ela e transfere o fanatismo religioso dele, transfere a devoção religiosa dele para ela, né? E isso não diz apenas sobre a religião, né? Sobre o objeto de culto, que é um objeto que é um totem que eu acho que todas as pessoas têm, né? Eu acho que a gente pode eleger isso como parte da vida normal, mas também da questão da idolatria adolescente, né? Afinal de contas, Adam Harry é um menino adolescente e ele se espelha em figuras, né? Primeiro se espelha em Deus, primeiro se espelha nos pais, depois nos líderes religiosos da comunidade dele, e assim por diante. Isso também não é novidade na obra do Ian McEwan, né? A gente tem alguns exemplos paralelos aí, né? Tipo, de obsessão, né? O Amor Sem Fim é um dos casos, o próprio Reparação, né? A primeira parte do Reparação também, que é sobre isso, né? É sobre ficar obcecado por alguém e acabar causando uma pequena catástrofe em relação a ela. Essas coisas existem na obra dele, né? Vocês lembram daquele livro O Estrangeiro, do Albert Camus, né? Vocês lembram que o personagem central, o Marceau, ele acaba sendo preso e julgado e condenado por um crime porque ele não chorou no velório da mãe dele. A partir da obra do Camus, a gente discutiu um pouco sobre o papel do direito e o caráter científico do direito, né? O direito ele tem que ser tão pessoal assim, ou ele tem que ser tão incisivo em levar em consideração questões subjetivas, né, como essas, ou se ele deveria, por outro lado, seguir uma fórmula. Eu acho que esse livro aqui faz um bom espelhamento com a questão do estrangeiro, porque nesse livro aqui, por sua vez, a Fiona acaba tendo uma impessoalidade excessiva, e o pior de tudo, uma impessoalidade
acidental em relação ao Adam Henry. Uma impessoalidade que nasceu justamente de uma intenção de uma pessoalidade. E acaba gerando o efeito reverso, né? Ela acaba condenando ele à sua própria maneira. Condena ele a abandonar a religião que ele tinha e a seguir uma vida e uma busca desesperada por ela, né? Eu acho que essa característica no livro, eu acho que me marcou muito. A gente vive numa época, né? Eu acho que a gente pode falar da época em que a gente vive quando a gente fala do livro do Ian McEwan, porque, como eu já falei antes, o Ian McEwan trata de assuntos prementes da vida contemporânea. E eu acho que a gente vive numa vida em que a gente, paradoxalmente, está cada vez mais egoísta, mais autocentrado e, por outro lado, cada vez mais desesperados por nos reconectar a essa empatia, a essa personalidade, a esse calor humano, né? Você pode ver aí como a publicidade, por exemplo, tem se esforçado para criar historinhas miguxas para as pessoas ficarem mais próximas da marca, né? Enfim, tudo isso é reflexo de uma carência, de um abismo existencial que se criou nessas últimas gerações. E eu acho que esse livro aqui ele retrata um pouco isso, né? Tanto se a gente parar para pensar no que ela está tentando resgatar no casamento dela, né? Que é um casamento em frangalhos, né? Ela tem toda a crise matrimonial que não é nada original, né? Enfim, ela está ficando velha e o marido está se envolvendo com uma mulher bem mais nova do que ela, né? Enfim, isso aí não tem nada de muito novo nisso, mas o que ela busca nesse diálogo com o marido, o que ela busca nessa retomada é mais ou menos o que ela busca ao tentar fazer o contato com Adam Henry e visitar ele pessoalmente no hospital. Ela está tentando ser mais humana em um mundo que exige cada vez mais uma desumanização. Tanto uma desumanização do direito quanto uma desumanização das relações sociais. Isso é particularmente forte na sociedade britânica, né? Essa coisa sisuda e artificial, né, do inglês. Bom, por último, claro, né, tem a questão da liberdade religiosa, da liberdade moral, né, e da ética, enfim, da ética hospitalar, digamos assim, né. O Adam Henry queria não queria receber uma transfusão de sangue, tendo uma leucemia, e se instaura ali no começo do livro ali todo um debate, né, numa audiência de emergência, para se debater as partes, os prós e contras de se decidirem se interceder a favor ou contra essa transfusão de sangue, né, levando em consideração o desejo dos pais do menino, que é menor de idade, e os desejos do próprio menino, né, do Adam Henry. Esse debate partiu de uma curiosidade do próprio autor, né, com relação a um caso que ele ficou sabendo, né, de gêmeos siameses que tinham que ser separados e um deles ia morrer, e isso era contra a vontade dos pais, já que era desígnio de Deus, assim, decidir que vida tirar, etc, essas coisas, né, essas discussões aí. E esse embate, né, entre a religiosidade e a razão que se dá nos tribunais aqui, fica praticamente um filme de tribunal, né? Ele joga uma luz interessante assim sobre questões que pra gente, ou quem sabe, né, pra gente, né, enfim, pra mim, por exemplo, que não sou tão religioso, não sou nada religioso, na verdade, mas coisas que pra mim pareceriam óbvias, talvez não sejam tão óbvias assim. E questões de direitos humanos e da dignidade humana, né, que isso compreende também o respeito à escolha de tratamentos, né, são muito bem elucidados aqui no livro. Né? Acho que isso é legal. E claro, né, ainda assim é o Ian McEwan, tem uma escrita super elegante, é cheio de referências, né, eruditas, principalmente Keats, né, que eu acho que é um autor que ele gosta muito, porque ele já citou em outros livros. É um poeta, enfim, e o Adam Henry que escreve as poesias dele, né, poesias de fundo religioso no começo e transfere isso para uma temática mais amorosa, né, mais de um amor mais platônico, enfim, que um amor platônico de certa maneira tem um quê de religioso, né, tem um quê de tentar se conectar com o inatingível, né. Eu acho que ele fez bons paralelos aí e abordou esse tema da religiosidade e da obsessão muito bem, por baixo do contexto geral da história, né? O que vocês acharam da balada de Adam Henry? Vocês gostaram? Eu gostei e espero que vocês tenham gostado da leitura também. Já ficando por aqui. Isso aí, pessoal. Um abraço.